Então disse-lhe Moisés para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Depois no versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Versículo 18. Então ele disse, Moisés para o Senhor: rogo-te que me mostre a tua glória. Amém. Podem se sentar, irmãos. Nesse trecho da passagem, Moisés já tinha passado por diversas experiências com o Senhor. Moisés já tinha tido encontro com o Senhor na sarça. Moisés já tinha passado pelas 10 pragas. Moisés já tinha passado pela travessia do Mar Vermelho. Moisés já tinha subido ao monte. E o que ele diz no 18? O que ele diz no 15? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Rogo-te, mostre-me a tua glória. Cada vez mais Moisés vinha tendo experiências com o Senhor. E quanto mais a gente busca o Senhor e se encontra com o Senhor, a gente quer mais. Eu posso dizer que é um termômetro. Se a gente está cheio de Deus, a gente vai querer mais. Se a gente não está querendo mais, é porque a gente não está cheia, a lamparina não está cheia. Né? Então, eu estava refletindo comigo mesma, nos momentos em que eu estou devagar, em que eu não estou tão sedenta naquela semana, é porque eu não estou cheia o suficiente, porque quando a gente está cheia, a gente quer mais ainda. Então, eu trago isso como uma reflexão para a igreja, para que a gente venha estar atento a nós mesmos, na nossa forma de viver, na nossa forma de buscar o Senhor, o quanto que a gente está sedento, o quanto que a gente quer. Se a gente não está com o coração queimando, é porque a gente não está cheio. Amém, irmãos? É só essa reflexão que eu venho trazer para mim, para nós. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. O capítulo é o de número 7. Que os irmãos me perdoem, mas eu não prego com esboço. Nada contra, mas eu prefiro e dou legalidade para Jesus falar aquilo que ele quer, amém? Quando eu trago um pão mastigado, ele já não tem o mesmo sabor, amém? Mas quando Jesus faz descer o maná na hora, todos nós nos alimentamos e nos alegramos, amém? A Bíblia vai dizer para nós no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, vai dizer assim, no versículo de número 20, amém? Leia no 19, perdão, tá? A irmã ficou de pé, o irmão ficou de pé, a irmã ficou de pé, a irmã ficou de pé. É isso aí, irmãos. Glória a Jesus. E enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: Eis, és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de... O que está escrito na sua Bíblia? Sofrimento, bem como de espírito malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto, declarou aos mensageiros: Ide, relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem. Posso ouvir um glória a Deus?
os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem é aquele que não se escandalizar por minha causa. Você crê nessa palavra? Podeis assentar nessa noite. Curve a sua cabeça. Deus, essa mensagem é sua, Senhor. Foi o Senhor que me deu quando eu dobrei o meu joelho ali. Eu não sou nada, mas Tu és tudo. Eu não sou nada, mas Tu és grande. Fala aos corações, fala primeiramente ao meu, Jesus, porque eu preciso Te ouvir para poder transmitir essa mensagem à Tua igreja. Abençoe esse povo e fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido falar sobre um homem chamado João Batista. A Bíblia diz que Jesus vai dar testemunho dele, dizendo que o anjo foi enviado diante da sua face para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que veio à terra para fazer a diferença e realmente ele conseguiu fazer a diferença. Porque muitas das vezes, quando a gente fala que queremos fazer a diferença, nós não conseguimos alcançar, talvez, esse objetivo. Porque para fazer a diferença, a primeira coisa é ser diferente. João Batista era diferenciado. A Bíblia diz que quando os discípulos voltam para dar a resposta a João, Jesus começa a falar de João, dando testemunho a eles do seu anjo, daquele anjo que veio diante da sua face. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a explicar: a quem procurais? Aquele que usa roupa fina? A quem procurais? Aqueles que estão assentados? A quem procurais? Aqueles que têm posse, aqueles que têm status, aqueles que têm título, aquele que tem nome? E Jesus disse: isso vós não encontrarão, mas se procurais um profeta, aquele que vos farão descer as águas para o arrependimento, aí está um. E Jesus vai dar testemunho dizendo que do nascido de mulher não existe ninguém. Ele vai falar esta frase: do ser humano, do nascido de mulher, não haverá ninguém maior do que João. Mas qualquer um que seja menor no meu reino é maior do que ele. O que Jesus estava querendo dizer? João, ele do nascido de mulher, ele fez a diferença. Foi considerado não por mim, não por você, mas por Jesus, o maior dentre todos. Suportou humilhação, suportou tristeza, suportou dificuldade. Quando João manda perguntar se Jesus era aqueles que eles estavam esperando, a Bíblia vai dizer que João não estava passeando, não estava no shopping, não estava se alimentando. Ele estava aprisionado para ser decapitado. Então aquela agonia lhe bateu para querer saber se a missão que ele veio fazer ele havia conseguido cumprir. Então, quando você está num local e não consegue ir a outro local e precisa de uma resposta, ele tendo discípulos, a Bíblia diz que ele pega os seus discípulos e fala: vai até ele, pergunta se é ele mesmo. Só que entenda bem, Jesus fala para os discípulos: olhai e ouve. E quando os discípulos começam a prestar atenção, me perdoe, eles começam a entender o que a Bíblia vai relatar. Muitos milagres Jesus estava fazendo naquele momento. Muitas curas foram feitas naquele momento. Então os discípulos, eles começam a entender aquilo que eles estão vendo, eles começam a testemunhar aquilo que eles estão vivendo naquele momento. E Jesus começa a se manifestar a eles daquilo que João Batista havia preparado. Porque a Bíblia vai dizer, e você vai entender agora onde eu quero chegar, João Batista sabia quem Jesus era. Até porque ele o havia batizado no Jordão. Quem se lembra disso? Quem se lembra que João Batista diz: ó, esse daqui que está aqui, ele é depois de mim, mas naturalmente ele é antes de mim.
Eis aí o Cordeiro de Deus. Quem se lembra disso? Então, automaticamente, a gente começa a entender aqui que João Batista sabia quem Jesus era. Amém ou não amém? Quem foi testado nesta palavra? Foram os discípulos de João, que precisavam não só ouvir falar que Jesus curava, que precisavam não só ouvir dizer que Jesus manifestava ali a sua glória e as suas maravilhas, mas quando ele faz a pergunta, quando ele indaga os discípulos e envia eles, olha a palavra, envio, quando eles são enviados a Jesus para questionar, João tinha certeza e concepção que não haveria culto, que Jesus participasse, que não acontecesse milagre, amém? Então, quando eles chegam ali, eles começam a ver as maravilhas de Jesus. Você pode ver que quando eles voltam lá no calabouço, eles entram lá onde João está aprisionado, eles vão dar o recado que Jesus mandou a João. João é ele mesmo. Nós vimos com nossos próprios olhos. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são curados, os paralíticos estão andando, aqueles que não tinham visto estão voltando a enxergar, aqueles que não se movimentavam estão se movimentando. Por quê? Porque ele faz maravilha. Só que João já sabia de tudo isso, amém? Mas João precisava dar uma experiência de fé para aqueles que ele enviou. Você tem que entender que nós servimos a um Deus que conhece o nosso futuro. Quem crê nisso? Mas ele tem que te dar experiências de fé para você poder saber a capacidade que você tem. Porque nessa noite está sendo falado de capacidade. Capacidade, entenda bem, não é para todos, mas todos podem adquirir a capacidade de suportar a caminhada. A Bíblia vai dizer, irmão, a irmã lia aqui, se tu não for conosco, se tu não for comigo, eu não quero. Tem coisas na nossa vida que se Deus não estiver conosco, é melhor que nós não vamos. É melhor nós não irmos. É melhor a gente não dar um passo. Quando você pega aquele contexto que foi lido aqui, a irmã trazia a palavra, e a palavra dizia ali, Moisés falando, ó, se tu não for, eu não. Se tu não for, eu não. Pode ler o texto. Deus já havia falado com Moisés, eu serei contigo. Enviarei o meu anjo diante da tua. E toda vez que Deus se revela a Moisés, Deus está falando desta forma, eu sou contigo. Só que Moisés foi levantado para ser quem? O líder de um povo. Ele diz, eu sou contigo. Mas Moisés indaga e diz, mas se o Senhor não for conosco, Deus está falando de Moisés e Moisés está falando do povo, porque líder que é líder não deixa o povo para trás. Líder que é líder não quer saber da sua beneficência pessoal. Líder que é líder quer que o povo cresça, floresça, frutifique e seja guiado com a palavra da verdade. Você pode ver que Deus já havia revelado a Moisés, eu vou enviar o meu anjo diante da tua face. Aonde tu falar, eu falo. Aonde tu colocares os pés, eu vou preparar o lugar. Ninguém vai resistir a você. Eu vou enviar Arão para te ajudar. Nem Faraó vai poder te parar, as pragas vão depender da palavra que vai sair da tua boca, mas ainda assim Moisés vai dizer, ainda assim, se tu não for conosco, se tu não bancar a viagem de todo mundo, eu não quero, porque tu não me chamou para ser um líder de alguns, tu me chamou para ser de todos. Tu não me chamou para guiar uma panelinha para o céu e nem para Canaã. Tu me chamou para guiar um povo. Tu não me chamou para selecionar quem eu quero. Tu me chamou para amar o meu semelhante, o meu próximo como a mim mesmo. Porque o problema de Moisés não existia. Raciocina comigo. Se Deus quisesse usar alguém no Egito de uma forma rápida para libertar o povo, ele poderia usar Moisés com 40 anos quando ele fugiu.
Porque quando ele tinha 40 anos, ele já era formado, já era um capitão da guarda, já era alguém que pertencia ao exército. Ele foge do Egito, passa 43 anos na casa de Jetro. Quantos anos tinha Moisés quando voltou para libertar o povo? Conta rápida, né? E por que é que Deus não usou ele quando ele estava no vigor dos 40 anos? Porque ele tinha o vigor, mas não tinha experiência. Ele tinha o vigor, mas não tinha a passagem. Ele tinha o vigor, mas não tinha a bagagem. Moisés respeitou tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. 83 anos foi a melhor idade que Deus achou para ele ser um grande líder. Será que o Moisés de 40 era o mesmo de 80? Será que você hoje é a mesma pessoa, talvez impulsiva ou não, quando tinha 15, 20? A experiência ao longo dos anos lhe fez ser moldado. É por isso que João está aqui aprisionado e ele fala, vai lá e pergunta, porque se eu disser que ele é o Cristo, vós vão achar que eu estou querendo indagar vocês, sem dar-lhes provas de quem é Jesus. Mas pergunta para nós nesta noite o Senhor, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Eu vou dizer para mim, e eu creio que para a igreja, ele ainda é aquele que dá vista aos cegos, liberta, cura, transforma, opera sinais, porque se eu for falar de teologia, se eu for falar de livros, se eu for passear em Flávio Josefo, eu não vou falar de Jesus, mas para eu falar de Jesus, eu tenho que dar testemunho de mim, porque eu fui curado, eu fui um milagre, eu fui desenganado, e tudo isso, a obra dele operou não em ninguém, mas em mim. Então eu tenho que falar de mim. A minha esposa subia aqui e não falou de ninguém, ela falou dela mesma. E é verdade. É verdade. Então, para nós falarmos de alguém, a instrução de Paulo a Timóteo é, quer cuidar de alguém? Qual foi a instrução que ele deu a Timóteo? Cuida de, alguém falou? Cuida de ti mesmo. Muitas das vezes a gente quer dar testemunho ou a gente quer pregar sobre algo que aconteceu na vida de alguém. Deus já deu experiência suficiente a cada um para que você abra a boca e diga, na minha vida ele fez desse jeito, daquele outro jeito. E pode ter certeza, do jeito que ele fez na minha, ele não vai fazer na sua. Do jeito que ele fez na dela, ele não vai fazer na minha. Do jeito que ele fez na vida do irmão, ele não vai fazer na minha. Mas uma coisa é certa, ele vai se revelar o mesmo para cada um de nós. Não fique pensando que os anos passaram, os anos se modernizaram, Jesus não cura mais. Não transforma mais. Não levanta mais o coxo, não dá vista mais ao cego. Ei, não pense assim. Ele tem poder, ele é o mesmo, ele não mudou, ele cumpriu na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai cumprir na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, você vai precisar ter uma certeza no seu coração. Examine o que você vê e o que você ouve, porque se você examinar, se você fizer uma examinação, você vai observar que tem muita gente ainda. A Bíblia vai dizer para nós um versículo assim, e os milagres seguirão aos que creem. Você tem que ter fé. E quando eu falo de fé, eu não tenho que dizer que você tem, eu não estou te dizendo que você tem que ter só fé. Mas eu estou dizendo para você que você, além de tudo que você faz, você tem que ter fé. Às vezes, muitas pessoas elas fazem sacrifício. Muitas das vezes uma pessoa faz uma obra de caridade. Muitas das vezes a pessoa faz se compadecer do próximo. Muitas das vezes a pessoa faz de uma forma diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai falar para nós sobre um homem chamado. A Bíblia vai dizer que ele era apenas um centurião, um homem que tinha poder sobre 100 homens. E ele encontra Jesus e fala para Jesus, preste atenção,
Eu mando em 100. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu digo a todos que vão, eles... Olha o que ele vai dizer para Jesus. Eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto. Diz apenas uma palavra, porque eu sei que tu és um homem de autoridade. O que esse homem nos ensina? Que quem tem autoridade reconhece o que é autoridade. Interessante que ele não era judeu. Interessante que ele não era alguém que estava servindo ao nosso Deus, mas quando ele vê Jesus, ele reconhece em Jesus a autoridade que ele praticava. Só que ele fala e dá o exemplo, eu falo com homens, o Senhor fala com o céu, diga apenas uma palavra. Às vezes a visão do ímpio vai ser melhor do que a nossa. Às vezes vai entrar alguém por aquela porta ali que nunca participou de um culto e vai dizer, olha, algo me despertou a vir aqui. Por quê? Porque aqui vai ter solução, Jesus vai dar solução, Jesus vai dar o escape, seja o que for. E a pessoa vai ter tanta fé que irá receber. Se você pegar o diálogo daquela mulher, o Senhor vai dizer para ela, ó, eu não posso tirar o pão da mesa e dar aos... Eu não posso. E ela tinha N motivos para ficar frustrada, para se levantar e dizer, estou chateada, vou embora. Estou chateada, ele me ofendeu. Estou chateada, eu vou procurar os meus direitos. Mas ela se curva e diz, Senhor, mas os cachorrinhos também precisam da migalha que cai da mesa. Sabe por que ela fala isso, irmão? Porque quem precisa, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E a Bíblia diz que ela precisava. Olha a resposta. Mulher, grande é a tua fé. Jesus vai falar de fé. Sabe por quê? Porque não adianta ele dar o pão a ela inteiro. Se ela não tiver desfé, com fé você pode comer uma migalha, mas vai te satisfazer. Com fé, uma porta que é pequenininha, você vai passar por ela, mas vai solucionar os seus problemas. Com fé, o que ninguém quer, Deus vai te dar e vai dar solução na sua vida. Com fé, você vai olhar para uma casa e vai dizer, está caindo aos pedaços, mas eu vou entrar pela porta e Deus vai me dar condição de fazer o que eu preciso. Com fé, o emprego que ninguém dá valor, tu entra nele, Jesus faz a obra na tua vida. Por quê? Se tiverdes fé, eu estou falando de fé. Jesus aqui traz uma experiência de fé. Porque não adianta passar a vida na igreja e não ter fé. Não adianta. Eu sou muito duro e muito crítico nessa área. A Bíblia diz, ele virá buscar o salvo no meio dos? O salvo no meio dos crentes. Se ele diz dessa forma, se a Bíblia retrata dessa forma, todos serão salvos? E você vai ver que no final dos tempos a apostasia é contra a igreja, para que a igreja não tenha mais fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Tem gente que talvez entre pela porta da igreja e diz, é mais um culto. Ei, nunca é mais um culto. É sempre algo diferente que Jesus está fazendo. Mas eu não vejo, passe a ver. Mas eu não escuto, passe a ouvir. Mas eu não prestei atenção, passe a prestar atenção. Porque eu te garanto, se você entrar pelaquela porta com o seu coração no altar, nunca mais você será o mesmo. Moisés teve experiências com Deus? Sim ou não, igreja? Moisés falava face a face com Deus? Isso é uma lógica, irmão. Eu estou falando de lógica. Moisés viveu milagres?
presenciou milagres, amém ou não amém? Mas quando chegou diante do mar, a Bíblia diz que ele falava a Deus como quem falava a um amigo. Quem já leu isso? Quando chegou diante do mar, que ele orou, qual foi a resposta que Deus deu a ele? Por que tu clamas a mim? O que Deus estava falando para Moisés? Tu fala comigo toda hora. Tu fala comigo face a face. E agora tu está orando, rapaz? Diga a esse povo que marche. Porque no movimento do povo as águas têm que se abrir. O que é isso, irmão? O que Deus está... Qual é a mensagem que Deus está dando a Moisés? Se tiverdes fé e se movimentar, não vai se fechar à tua frente a porta, o mar, as barreiras, as dificuldades. Tem que ter fé. Não adianta eu vir aqui pregar um evangelho, não, vamos começar pela epígrafe e tal, dizer um monte de nome difícil, não, porque está certo, está errado. Diz para mim, Lucas conheceu Cristo? Não, por quê? Porque ele era apenas um médico que ouviu os relatos e escreveu o evangelho. Ele dá ciência ao evangelho com mais propriedade porque ele conhecia o papiro e a letra. Mas entenda, Jesus não está falando de conhecimento, Jesus não está falando de diploma, Jesus não está falando de bacharelado, de nada. Jesus está falando, sabe de quê? De fé. Porque fé, você pode até não saber escrever ou ler. Você crê no que eu estou falando aqui? Quem crê nisso? Vou dar um testemunho da minha família, viu? Mamãe diz que vovó dela, minha bisavó, não sabia ler e nem escrever. Abria a Bíblia e lia. Minha esposa está aqui, ó, que não me deixa mentir. Mamãe diz que o bisavô dela não sabia ler e nem escrever. Andava com a Bíblia aqui, ó. Vinha lá de Campos, dos Goitacazes. Quando vinha visitar, abria a Bíblia na mesa, o meu avô espírita sentado na mesa. Ele, ó, Francisco, eu preciso ler um versículo da palavra. Lia e pregava, e era respeitado pela fé que ele tinha. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé, ela move montanhas. Talvez você vai ter muitos motivos, muitos conhecimentos. Talvez você vai ter muitos cursos, vai ler muitos livros. Mas esse aqui ainda é o manual de boas práticas, boas maneiras e de vida para aquele que quer servir a Deus. É verdade. Esse aqui ainda é o livro mais lido no mundo, mais comprado e mais distribuído. A palavra que sai desse livro, ela é mais atual do que a notícia do jornal de amanhã. Você crê no que eu estou falando aqui? Certa feita, há uns 7 dias, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu estou com um compromisso, um orçamento muito grande, olha só. E eu preciso da tua ajuda, por quê? Porque sempre que eu oro, eu busco a resposta de Deus na minha vida onde? Na palavra. Porque por ela, tu é salvo, tu é liberto, tu é condenado. É verdade, tudo é pela palavra. E o Senhor me respondia com um versículo que diz assim, quem é aquele que despreza os pequenos dias e as pequenas coisas? E eu me pus de pé e falei, esse não sou eu não, Senhor. Porque eu sou pequeno, mas eu dou valor às pequenas. Eu sou pequenininho. E eu recebi uma mensagem em Provérbios 16 que fala assim, consagra ao Senhor os teus afazeres, os teus feitos. E te sucederá o bem, e Ele realizará o desejo do teu coração. Eu falei, Senhor, a resposta que eu precisava eu tive. E eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu consagro ao Senhor tudo que eu estou fazendo. As obras das minhas mãos, tudo que o Senhor tem trago em minha vida. Eu não desprezo as pequenas coisas, por quê?
Porque Jesus também nasceu pequenininho e se tornou tão grande, irmãos. Se não precisasse, ele não teria vindo. Eu gosto muito de um texto que vai dizer que Jesus estava na festa lá no templo e por 3 dias ele passou fora de casa. Quem já leu isso? E a Bíblia vai dizer, e a sua mãe estava procurando ele. E quando ela o encontrou, ela pergunta a Jesus, por que fizesse isso conosco? Vamos para casa. Leia lá na Bíblia. E a Bíblia vai dizer para nós, e sendo Jesus sujeito à autoridade de seus pais, o obedeceram e desceu. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Com 7 anos de idade, com 12 anos de idade, com 5 anos de idade, Jesus não sabia quem ele era, irmão? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele obedeceu, não obedeceu? Sim ou não? E por que você acha que não tem que obedecer? Se Jesus, que era Jesus, obedeceu. Ele não se rebelou e falou, mulher, com quem tu está falando? Se você pensar bem, lá na festa que ele transforma água em vinho, ele responde a ela, o que tenho eu contigo, mulher? Mas enquanto não era o tempo dele falar, a Bíblia diz, ele obedeceu. Então, enquanto for o tempo de você obedecer Jesus, obedeça, sem ponderar, sem reclamar, porque muitas das vezes, muitas coisas não acontecem na nossa vida por uma coisa chamada desobediência. A gente pensa que desobediência é pecado. Pecado é uma coisa, desobediência é outra, totalmente diferente. Você pode ser um crente que congrega, vem à igreja todo dia, mas continua desobedecendo. O pastor pede, acende a luz. Eu não, porque eu desobedeceu, porque nós estamos sujeitos. Foi falado de Senhor e de senhores. E a Bíblia diz, no mundo tem muitos senhores sobre ti, e a eles tu não obedece? E a mim, que sou o Senhor maior, aonde está a minha glória? Aonde está o meu direito, a minha honra? Se o teu patrão pedir para você chegar às 5 horas da manhã, você não vai chegar? E por que Deus às vezes nos pede tão pouco e nós não podemos fazer? Obedece. A Bíblia diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém ou não amém? Mas tem gente que não faz as duas coisas. Nem obedece e nem sacrifica. Nós precisamos decidir. Se nós obedecermos, a Bíblia diz, nós seremos bem-aventurados. Isso é fato, irmão. Muitas das vezes Deus vai falar o seu coração de uma forma diferente. Muitas das vezes vai tocar o seu coração para fazer algo por alguém, ou para fazer algo pela igreja. Quantas vezes isso não acontece conosco? Mas eu quero que você reflita sobre a palavra que foi lida nesta noite. Quem ainda é Jesus para você? Será que você vai precisar ser enviado para ver um milagre acontecer, para você poder trazer sobre si essa notícia? Ele cura, transforma, liberta de espíritos malignos? Ou você ainda não viu isso? Isso não é notório para a sua vida? Às vezes hoje você está passando por aquele mar da calmaria, sabe, irmãos? O mar da calmaria é quando a gente olha e fala, ó, está tudo no devido lugar. Isso é perigoso. Porque quando está tudo no devido lugar, às vezes você que não está no seu lugar. Qual lugar? De continuar orando, de continuar buscando, de continuar clamando. Porque está tudo no lugar, eu não preciso orar. Está tudo bem? A porta se abriu? A faculdade acabou? A porta de emprego foi chamado? A empresa cresceu? Os filhos estão bem? Será que Jesus vai precisar apertar o calo para você voltar? Você já leu sobre Abraão? A Bíblia diz que Abraão tinha 18 anos que ele não sacrificava. Isaac tinha nascido, amém, irmão? Depois que Isaac nasce, Abraão estava já há 18 anos sem sacrificar, porque a Bíblia diz que recentemente, constantemente, Abraão sacrificava a Deus no alto, no monte. Aí quando Deus pede Isaac para Abraão, quando o Senhor fala com Abraão pedindo Isaac,
Tem gente que ilustra, lê ou vê um desenho e você acha que Isaac é um menino, é um bebê. Isaac já ia completar 18 anos, irmãos. A irmã falou aqui, se espantando. Tanto que você vai ver que a pergunta que ele faz não é de uma criança. Pai, o fogo, a lenha, eu estou vendo que trouxemos, mas e o cordeiro do holocausto? Criança não faz analogia de sacrifício, faz? Você sabia disso? 18 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver um filho com 18 anos, aqui ou na tua casa, onde ele estiver agora, talvez você nem sabe, amém? Talvez é assim. Se você pedir o seu filho para subir no monte, ele vai? Se você chamar ele para carregar a lenha, ele vai, irmão? A irmã está rindo ali. É, irmã. Hoje em dia as coisas estão difíceis, né, irmã? Para você ver a autoridade que Abraão tinha sobre Isaac. Por que ele tinha autoridade sobre ele? Porque ele sabe o tempo que ele esperou para Deus entregar para ele. Amém, igreja? É. Quem espera, a Bíblia diz, aquele que espera a preciosa semente, rega ela com lágrimas, colherá os seus frutos. Então, quem espera dá valor, quem espera toma conta. Tem alguém aqui que deixou de tomar conta de alguém? Que deixou de vigiar alguém? Faça. Por quê? É o seu papel. É aquela velha máxima, o pai e a mãe tem que ser amigo. Não, amigo tem muito. O pai e a mãe tem que ser pai e tem que ser mãe. Porque pai e mãe só tem um. Amigo tem um monte. Se você for pai, você vai bloquear dos maus amigos. Se você for mãe, você vai fazer isso também. Agora, se você se envolver sendo amiga, como é que você volta a ser mãe? E a Bíblia diz que Isaac já tinha 18 anos. Quando ele vai imolar Isaac, irmão, a Bíblia diz que ele já estava amarrado, pronto para ser sacrificado. O que Deus fala para ele? Para, agora eu sei que tu temes. Diz para mim, Deus precisava do sacrifício de Isaac? Não, Deus queria Abraão sacrificando de volta. Eu quero você do jeito que você era, do jeito que eu te formei. Eu quero você na minha presença com o primeiro amor, em espírito e em verdade. Faça essa reflexão. Tem alguém aqui que já, em outro momento, você já foi um crente melhor? Já buscou mais, já clamou mais, já louvou mais, já fez mais vezes o seu devocional pela manhã, já leu mais a Bíblia, já teve mais tempo para se entregar a Deus. Tem alguém aqui? Ou sou só eu? Eu coloco a palavra em mim, irmãos. Você tem que refletir. Porque os discípulos de João Batista, eles sabiam quem Jesus era. Eles ouviam João falar de Jesus. Eles ouviam. Eles viram. Eles presenciaram quando a pomba do Espírito Santo, simbolizando o Espírito Santo, veio nas águas sobre Jesus. Só que quando João fala para eles, vai lá, João está dizendo para ele, eu não quero que vocês fiquem com o que eu falo, eu quero que vocês fiquem com o que vocês vão ver. Tenha a sua própria experiência com Deus. Tem coisa que você vai falar para o pastor, pastor, ora por mim. Diácono, ora por mim, irmã, ora por mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, ó, quando você orar, o céu vai se manifestar de outra forma. Tem coisa que você vai dizer assim, não, eu fui ali porque a irmã faz uma oração forte. Forte não é a oração, forte é o Deus que ela serve. Quando você orar, o mesmo Deus vai falar com você. Tem coisa que você vai falar 1 milhão de vezes para 1 milhão de pessoas, amém? Mas a hora que você disser, não, Senhor, ó, lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó lutando com o anjo? Quem lembra? Lê o texto. Lê o texto. A Bíblia diz que ele fala, ele diz uma frase, se tu for comigo nessa viagem, me der pão para comer,
roupa para que me vista, guardar os meus bens, os meus animais. Olha o que Jacó vai falar. Tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. Primeiro ponto. Quem pregou o dízimo para Jacó? Ninguém. Já estava aqui, ó. Quer confirmação? Quem pregou o dízimo para Abel? Ninguém. Já estava aqui, ó. Porque tem gente que diz que o dízimo, e a Bíblia diz, ele ama a quem dá com alegria. Não adianta vir aqui e falar, pastor, eu vim dar o dízimo, mas olha, tá difícil, vai me fazer. É melhor não dar. É com alegria. Aí a Bíblia diz que Jacó pegou tudo quanto possuía, colocou de um lado do rio e ficou do outro. E quando se sentiu cansado, colocou uma pedra para lhe ser por travesseiro. Essa é a forma que está escrita na Bíblia. A Bíblia diz que está assim, ó, e naquela mesma noite ele sonhou. Mas ele estava cansado da viagem, irmão? Alguém cansado sonha? Fala a verdade. É a lógica da coisa? Mas olha o sonho que ele teve, que havia uma escadas e os anjos subiam e desciam, a Bíblia vai dizer, para lhe servir. Olha o que Deus estava fazendo com ele, eu ouvi tua oração. Olha o banquete chegando para você. Aí a Bíblia diz que ele, quando acorda naquele sonho, ele tem uma luta física com o anjo. Entenda uma coisa, para você lutar com o anjo fisicamente, a primeira coisa que você tem que ter é fé. Porque se tiver temor, você não vai conseguir nem tocar. Você vai ficar apavorado. Mas ele teve tanta fé que aquele era o momento chave da sua vida, que ele se atracou e falou, se tu não me entregar o que tu veio trazer, tu não vai voltar. Ou tu vai me levar junto, mas eu quero o que é meu. Isso é o que se não for fé, irmãos? Vocês estão entendendo o que é fé? A Bíblia diz que quando o anjo toca-lhe a juntadura do seu joelho e o joelho sai do lugar, irmão, eu tenho um ligamento rompido nesse joelho e dói, hein? E olha que não foi o anjo. Imagina o anjo, irmão. É misericórdia mesmo. O meu tem hora que ele só falta sair do lugar. Dá uns tropeços, umas falhas, eu olho para trás para ver se a perna caiu. Porque tá ruim o negócio. Eu fico imaginando Jacó. Foi a única maneira que o anjo arrumou para poder ir embora. Porque tamanha era a fé daquele homem de não largar o anjo. Você está entendendo o que é fé? A Bíblia vai dizer que o anjo ainda vai dizer para ele, ó, tu lutaste contra Deus, pode ler, e prevaleceste. Irmão, ele não lutou contra o anjo, ele lutou contra Deus em forma de anjo e prevaleceu. Você está entendendo o que é fé? Tem alguém aqui que ainda se encoraja a não ter fé? É porque às vezes você está sentado e vai falar, o pastor está pregando, mas a conta ainda está lá. Eu estou falando de fé, eu não estou falando de despesa. Eu estou falando de fé, não estou falando de fatura. Fatura foi você que fez. Fé é Jesus que te dá para suportar as tribulações. Tem gente que vem para a igreja e pensa, minhas dívidas é o meu problema. Não é. Eu conheço uma pessoa que trabalha com ouro. O camarada ganha rios de dinheiro, rios. É mais endividado do que qualquer um que você conheça. Que é isso, pastor? Sim. Tem hora que ele me pede ele emprestado para emprestar ele. Eu falei, eu não consigo te entender. Por quê, irmãos?
Por que isso acontece? Nós precisamos refletir. Você precisa refletir. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. O Evangelho de Cristo, quando se enquadrar em você, toda a vontade de gastar, de perder, de fazer, isso ele vai aniquilando, amém? Só que Jesus não pode se responsabilizar pelas escolhas que você faz sem raciocinar. Tem gente que fica frustrada porque eu fiz a dívida. Jesus tem que dar um jeito. Ei, irmão, ele ensinou, quer comprar, junta o dinheiro, vai e compra à vista. Quem já leu? Está escrito aqui, ó. Então não venha trazer boleto para Jesus. Fatura para Jesus. A conta que Jesus tinha que pagar pela tua vida, irmão, já está paga com preço de sangue. Então, às vezes, a gente se frustra por aquilo que a gente está vivendo. A gente se frustra pelo mundo que a gente cria. Jesus está dizendo, é muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Quem aqui pode, talvez, levantar a sua mão, dizer eu? Quem aqui pode reconhecer a mudança que Jesus fez na sua vida? Quem? As irmãs, né? O irmão. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é o que Jesus fez em vocês. Mas o Evangelho é o que fazendo Jesus e que fez em vocês, como isso vai alcançar outras pessoas. Porque se Jesus fez na vida de vocês, vocês fizerem isso, ó, eu vou esconder esse talento, esse cinto. Agora, se você usar esse potencial que Jesus entregou a vocês, para testemunharem a outros, para converter a outros, aí você vai conseguir refletir que o que ele fez na tua vida, ó, não é nada comparado com o testemunho que você pode dar e ele fazer na vida de outras pessoas. Às vezes a gente fala, Senhor, é por mim, é na minha vida, é pela minha vida, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Ei, entenda bem, nunca foi sobre nós. A Bíblia vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode chegar aqui e testemunhar, minha esposa dava o testemunho, eu vou dar vários aqui, se eu ficar aqui falando, amanhã a gente não acaba, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente abre a boca e alguém se testemunha da fé que nos encorajou a crer e acreditar, a pessoa sai e diz, eu também vou ter fé, e ali já acontece, aqui acontece, e a Bíblia diz que os sinais vão acontecendo, vão seguindo aqueles que vão crendo. Não fique pensando que estamos em 2024, eu não vejo mais ninguém ser curado. É Jesus que mudou ou o povo que não busca? É fato, irmão. Mas eu não vejo nenhum coxo andar, eu não vejo nenhum cego enxergar, nenhum surdo ouvir. Calma aí, irmão. Quem mudou? Não foi ele. A Bíblia diz, sobre ele não há dúvida e nem variação. Ele é o mesmo. Então não fique preso. Não fique preso. No Evangelho criou-se uma cultura que Jesus tem que operar sinais, prodígio, maravilha, entre 7 às 9. E depois? Não, aí só no próximo culto. Não, irmãos. Jesus faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Às vezes você vai sair de um culto como esse, você vai sentir a graça, vai ouvir uma palavra, vai louvar, vai bater palma, vai embora. E no meio do caminho você vai dizer uma palavra para alguém. Qual o valor de uma palavra? A Bíblia diz assim, ó, qual o preço dado a quem desvia os pés de alguém que está prestes a cair no precipício?
Quão formosos são os pés daquele que traz a boa nova. Às vezes você vai embora e vai dizer, Deus não falou comigo. E quem disse que ele tem que falar com você? Mas ele pode usar a tua boca para falar com alguém. É tempo de você frutificar. Dar frutos é bom? É, mas é um processo. Dar frutos é bom, mas precisa se entender a árvore, quando ela está sendo regada, que aquela água não vai ser mais para ela, mas vai ser para os frutos que ela vai gerar. Então ela vai ter folhas lindas, vai ter galhos bonitos, vai ser podada, vai passar por vários processos. O fruto, quando crescer, não vai nem ficar para ela, vai ser arrancado e devorado. Mas nem por isso ela vai deixar de ser árvore, vai. Nem por isso você vai deixar de ser crente. Quando vê os frutos caindo e alimentando a outros, você vai dizer, o que, Senhor? Eu quero é mais que o teu nome seja glorificado na minha vida. Muitas das vezes não vai ter ninguém. Fala a verdade, você vê alguém bater parabéns para uma árvore, comprar um presentinho para uma árvore, muito obrigado pelos frutos que você me dá. Que nada, quando a manga está bonita, as pessoas tacam pedra para tirar a manga para comer. É ou não é, irmão? Isso impede ela de gerar? Impede? Impede ela de frutificar? Quanto mais pedra ataca, mais fruta ela põe. E se cortar, na próxima estação, ela vem dando triplo de fruto. Por quê, irmão? Porque você não pode afetar a semente que está dentro de você. Por que você não pode? Porque a terra não é sua. A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então você, muitas das vezes, não vai ter reconhecimento, não vai ter quem te molhe, não vai ter quem te regue, não vai ter quem te passe um remédio para tirar as pragas, espantar as aves de rapina que vão querer cavar a sua copa e o seu caule, mas nem por isso você vai deixar de dar fruto. E a Bíblia diz mais, e ainda que você esteja cortada junto ao ribeiro de água, ao cheiro das águas, você brota, os seus ramos crescem e tudo quanto você fizer, prospera. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que é fé? A árvore estando de pé ou estando deitada continua sendo árvore. No outro dia a gente fala sobre isso. Quem lembra de um homem que trouxeram a Jesus, cego? Aí a Bíblia diz que Jesus pegou a terra do chão, passou a saliva e passou no olho. O que o homem disse que estava vendo? Eu vejo os homens, mas como árvores. No próximo dia a gente fala sobre isso. O que Jesus fez para aquele homem? Hein? Abriu primeiro a visão espiritual. Aí Jesus, não, pera aí que eu vou completar o negócio. Essa daí não é assim não, tem que buscar. Aí depois ele passou a enxergar normalmente. Você é uma árvore. O que uma árvore faz para apressar a chuva? O que uma árvore faz para se refrescar? Vamos lá, igreja. O que uma árvore faz para poder ter algum favorecimento? Diz para mim? Nada. Se fizer sol de 40 graus, você vai olhar para o pé de manga e vai dizer, a folha está verdinha. Se fizer 42 graus, você estiver debaixo de uma amendoeira, você vai falar, mas como é que ela consegue gerar frescor se está sofrendo calor? Se chover granizo, quebrar suas folhas todinha, os seus galhos caírem, quando terminar a chuva, o caule está inteiro, pronto para se regenerar. Aí você está chateado. Por que não? Porque fulano disse, ciclano falou e Beltrano falou. Rapaz, passa essa fase, ou você vai viver uma vida mesquinha, preso ao que podem dizer. Quem te colocou a raiz na terra vai te sustentar até o último dia.
Não, eu sou árvore, ligaram a motosserra ali, será que é para mim? Deixa eu te dizer uma coisa, o teu dia está contado na mão de Deus. Não é porque disseram que vai, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não mude. Seja a mesma pessoa que um dia chorou, levantou a mão e aceitou Jesus. Aí, durante o tempo, você olha para o homem e se decepciona com o homem. Olha para a mulher e se decepciona com a mulher. Você já olhou para a cruz? Podem pintar, botar purpurina, fazer o que for. Ela continua sendo cruz. Quando você olha para ela, você só pensa em alguém. O autor e consumador da sua fé. Eu sei que você talvez está aí emocionada, chorando ou se sensibilizando, mas você conhece muitas pessoas que já foram embora da igreja e falaram assim, eu estou indo embora da igreja por causa da caixa de som, por causa do fulano, do beltrano e do ciclano. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Diz para mim, eu só quero a verdade, que você abra a sua boca e pense, raciocine comigo. Quem está aqui por causa de Jesus vai embora por causa de alguém? Então você me desculpa, quem foi embora por causa de alguém, nunca esteve aqui por causa de Jesus. Porque se eu estou aqui por causa de Jesus, venha o que vier, haja o que houver, como diz aquela canção, irás fazer de novo, Senhor, eu confio em Ti. Não se abale na estrada. Moisés, a palavra que a irmã leu, Moisés ficou preocupado com todo o povo. Mas mal sabia ele que nem ele iria entrar na terra. E ele estava preocupado com o povo que ia se perder. E Deus estava avisando a ele, eu sou contigo, rapaz. Deixa esse povo aí que eu vou tratar esse povo. Você está entendendo a ótica do negócio? Você pode vir à igreja e ficar, estou aqui porque, por causa do meu filho, meu marido, Deus tem o poder de salvar a sua família como salvou da minha esposa, amém? Mas quer cuidar de alguém? Cuida de ti mesmo. Coloca a tua vida no altar. Porque quando ela dá esse testemunho, eu posso dizer porque vivenciei. Passou humilhação, tristeza, labuta, vergonha. Colocaram uma casa no nome dela para sonegar imposto, para não pagar imposto. Olha o reviravolta que Deus faz, irmão. Só papel ela assinou 3 vezes para tirar a casa do nome dela. Eles contaram uma vez que quando eles chegaram na frente de uma juíza, porque o caso foi julgado, dizendo assim, o irmão ainda era vivo e era menor de idade, falaram assim, não pode tirar, está no nome de 2 pessoas, e essa aqui? Não, ela já é casada. A juíza falou, então vamos fazer o seguinte, ela que pediu para botar no nome dela, não, então compra uma casa para ela ou está para ele, pode tirar do nome deles. Não, mas não temos condições mais, então vai ficar como está. Eu estou falando isso para edificar a sua fé, amém? E ela assinou papel e reconheceu firma, e eu falei para ela, calma, Deus está no negócio, fica quieto. Um belo dia nós entramos na igreja e o Senhor levantou um profeta e falou assim, todos que quiserem te passar a perna, eu vou cobrar. Hoje a gente mora nessa casa. O lugar da vergonha, Deus transformou em honra. Eu estou dando o nosso testemunho, que é o dela, é o meu, mas eu estou fazendo referência ao que Deus pode fazer na sua. É igual aquele funcionário, eu não sou pago para fazer isso e nunca vai ser. Se não fizer. Hein? Eu não era pago para fazer algo na minha empresa em 2015, eu não era pago. Vou dar um testemunho, tá? Eu não era pago para fazer algo na minha empresa em 2015. Porém, eu chegava 40 minutos antes e fazia. E não porque eu queria agradar alguém, porque aquilo interferia na minha saúde. Aquilo podia me contaminar. Mas eu fazia. E alguém passava ali e me cumprimentava. E eu não sabia que ele era um dos gestores. Eu não sabia. E um belo dia alguém falou assim, vamos fazer um corte? Vou cortar fulano. Era eu. O fulano era eu.
E quando eu estou chegando na empresa, quem eu encontrei? O gestor que passava ali todo dia. Está fazendo o que aqui? A roupa estava na sacola. Estou entregando a roupa porque me mandaram embora. Ele, você não, rapaz. Eu falei, não, mas a roupa está na sacola. Ele falou, o problema é teu. Pode entrar aí. Chama fulano, beltano e ciclano. Quem mandou embora? Vem aqui, convence ele a ficar. Porque se ele for, vocês vão junto. Era a minha obrigação? Não. Mas eu estou dando um exemplo de como Deus trabalha na vida do justo. A Bíblia diz, muitas aflições o justo passa, mas de todas o Senhor o livra. Eu já estava com a senha para receber o seguro-desemprego. Eu já tinha assinado. Não estou falando de boca, não. Eu já tinha assinado. Pegaram o papel e rasgaram e disseram, a gente não sabe nem o que vai falar com você, porque ele diz que não quer. Então, e de lá para cá, irmão, Deus tem feito coisas grandes. Então, eu quero te encorajar. Se tiverdes fé, você vai viver milagre. Porque milagre não foi feito para se explicar. É por isso que João Batista falou para eles, vai lá e pergunta se esse Jesus é o mesmo ou temos que esperar outro. João conhecia Jesus. Eles eram primos. Maria e Isabel, lembra disso? Então não tinha como ele não reconhecer Jesus. Mas o que ele fez foi criar experiência na vida dos seus discípulos. Milagre não se explica. Milagre se vive. Uma coisa é você falar do que ouviu, amém? Outra coisa é você abrir a boca para contar do que Jesus fez. Eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Eu peço que você reative a sua fé. Reanime a sua fé. Não fique pensando que o mundo vai achar que você é louco. Se achar, está certo, porque ele veio para usar os loucos. Se achar que você é doido, não se prenda. Não, porque a etiqueta, a teologia, Jesus existe antes da teologia. O evangelho está sendo pregado, ó. Não se prenda às regras, não, porque não se pode falar, argumentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu dei o exemplo dos meus bisavós aqui, ó. Não sabiam nem ler, nem as regras do próprio português. Mas quando abriam a boca, falavam com autoridade. O que é melhor? Conhecer os caminhos ou conhecer o caminho? Jesus é o caminho, irmãos, a verdade e a vida. Se você estiver com a sua vida no altar, se você estiver cercado, blindado pela palavra, blindado, porque a palavra ela te blinda. Se você estiver vivendo aquilo que ele determinou, até o que era para dar errado vai ter que dar certo. O que fizerem para te prejudicar vai te favorecer. Isso é fato, irmão. Isso é Bíblia. Se você tiver com seu coração em Deus, vou falar isso para terminar. Quando você lê sobre José, medite no que eu vou dizer. Várias etapas José viveu, amém? É que a gente vai ler a história e a gente vai pulando. Que tem uns preguiçosos que não gostam de ler a Bíblia, aí pega aqui o início daqui, não, eu vou ler aqui que eu gosto daqui. Não, leia tudo. Vai estar escrito assim, ó, José estava no poço, lá embaixo, mas Deus estava com José. Olha só. José foi vendido e levado ao Egito como escravo. No final vai vir essa frase, ó, mas Deus estava com José. José ficou 10 anos na casa de Potifar sendo tentado. Quem sabia que era 10 anos? Tem gente que acha que José foi tentado naquele dia que chegou, né? 10 anos. 10 anos sendo tentado pela mulher de Potifar. Mas a Bíblia vai dizer
Deus estava com José. José foi levantado governador, uma coisa que não existia. Levanta sua mão assim, ó. Deus tem o poder de fazer isso. Criar aquilo que não existe, as coisas inexistentes, Deus tem o poder de criar só para te favorecer. Não existia o cargo de governador. José foi levantado como governador. Inaugurou o negócio, por quê? Porque ele tinha uma coisa chamada promessa, amém? Aí a Bíblia vai dizer, Deus estava com José. Aí ele é caluniado. Ele volta para a prisão. Pode ler. Deus estava com José. Aí ele volta para... Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou ilustrando tudo isso para dar ênfase a essa frase. Já percebeu que os ambientes mudaram? Poço, prisão, escravidão, em casa, sonhando, na casa de Potifar, como governador, mas isso não importa, importa o final. Deus estava com José. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para terminar. Se Deus estiver com você, se Deus estiver conosco, a palavra que a irmã leu, se tu não for conosco, se Deus não estiver na tua vida, se Deus estiver nos seus dias, deixa eu te falar, vai ter cárcere, vai ter trono, vai ter poço, vai ter prisão, só não vai haver nada que afaste os olhos e a mão potente de Deus da sua vida. O ambiente muda, não muda? É tudo que eu estou pregando, de uma forma resumida. Mas o Deus que está com José, está comigo, está com você, ainda é o mesmo. Então você vai passar muitas tribulações, muitas lutas. Mas, pastor, minha vida está um mar de rosa. Me perdoa, tem alguma coisa errada. Porque quem faz a vontade de Deus é contrariado, caluniado, é perseguido. Não tem jeito, irmão. Porque ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. E a Bíblia é clara. Se é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se é inimigo do mundo, pode ler, irmão, está escrito. É amigo de Deus. O que você quer para a sua vida? Tem gente que fala, não, eu não posso pregar sobre isso, eu não posso pregar sobre aquilo, eu não posso pregar sobre aquilo outro. Por que eu não posso? Porque pode me processar. O que você prefere? Um processo na terra? Ou naquele grande dia ouvir aquela frase, aparta-te de mim. Pode ler o texto, cantamos em teu nome, pregamos em teu nome, falamos do teu nome. A Bíblia diz que ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, estou dizendo isso para que você seja um crente de coragem. Porque de covarde o evangelho está cheio. Você crê nisso? Quem lembra de Gideão? Os covardes e medrosos? Pode voltar. Covarde e medroso, Deus ele até respeita, ele manda, vai embora, pode ir. Eu não preciso. Mas corajoso, pessoa de fibra, pessoa que vai adiante. A Bíblia fala para nós, mas pastor, eu ando em santidade, eu dou o dízimo, eu obedeço. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. A Bíblia diz assim, com tudo que você faz, o reino do céu é tomado à força. Você vai morar no céu porque você merece ou porque você vai lutar? Você vai morar no céu porque você merece ou porque você vai perseverar até o fim? Não há nada de bom em nós, irmãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade. Fico feliz de estar com os irmãos, feliz de estar aqui, né, conhecendo mais essa família. Quando eu vim da outra vez, não era nesse local, mas que Deus possa continuar abençoando a sua casa, continuando abençoando a vida da igreja, continuando abençoando a vida dos irmãos, toda a palavra que foi lida, todo louvor que foi cantado, que o Senhor possa estar operando sinais, prodígio, maravilha nesse lugar. Quando as pessoas entrarem pelaquela porta ali, que elas possam ter a mesma visão. Essa é a responsabilidade da igreja, tá? A mesma visão.
qual é a mesma visão? A visão dos discípulos de João Batista. Quando entrarem pelaquela porta ali, as pessoas têm que ir embora dizendo, ó, os cegos vêm, os coxos andam, os paralíticos são curados. Esse é o evangelho, irmão. E a obrigação disso não é só do pastor, não é só de quem está à frente do culto. Porque às vezes a gente entra na igreja e fala assim, Senhor, hoje o culto está frio, não é o culto frio. A Bíblia diz que quando ele instituiu o sacerdócio, ele dizia para o sacerdote, ó, o fogo tu não deixa apagar, tá bom? O fogo você mantém. Para manter o fogo, sabe o que o sacerdote tinha que fazer? Quando a chama estava baixa, ele ia lá e colocava lenha. A lenha são vocês. Então, se você entrou aqui e falou, Senhor, o fogo está pouco hoje, você que não tem sido lenha para que o fogo queime. Você que não tem vindo embrasado para Deus te usar. Deixa Jesus te usar, abre o teu coração, entrou pelas portas ali, não fique olhando, não, o irmão não deu glória a Deus, eu vou dar dois, um por mim e outro por ele. É verdade, irmãos, é tempo de você fazer isso, porque senão, sabe o que vai acontecer? Os anos vão se passando, a gente vai tomando experiência e não vamos mudando. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.